Era uma manhã cinzenta e sombria, onde as nuvens carregadas pairavam baixo no céu, prometendo uma tempestade iminente. Na pequena e tranquila cidade, as ruas ainda estavam silenciosas, salvo pelo som ocasional de um carro passando ou o distante latido de um cão. Neste cenário, um jovem rapaz, Lucas, começava seu dia. Lucas morava sozinho em um modesto apartamento situado em um bairro tranquilo, onde cada casa parecia contar sua própria história antiga. Seu apartamento, um pequeno estúdio no último andar de um prédio desgastado pelo tempo, era seu refúgio e seu mundo. O espaço era modestamente mobiliado, com uma cama de solteiro, uma mesa de trabalho repleta de papéis e livros, uma pequena cozinha e um banheiro apertado. As paredes, desgastadas pelo tempo, exibiam algumas fotografias em preto e branco de paisagens urbanas e um ou dois posters de bandas de rock. Uma das paredes era dominada por uma grande janela, que naquela manhã, mostrava um céu tempestuoso. Lucas era um jovem de 20 e poucos anos, com uma estatura mediana e cabelos castanhos bagunçados que frequentemente caíam sobre seus olhos sérios. Seus olhos castanhos, quase sempre pensativos, refletiam uma alma velha e contemplativa. Ele trabalhava como assistente em uma pequena empresa de contabilidade no centro da cidade, um trabalho que não amava, mas que pagava as contas. A vida de Lucas era rotineira e solitária. Ele não tinha muitos amigos, e sua família morava em outra cidade. Sua mãe, com quem mantinha contato regular por telefone, sempre expressava preocupação com seu estilo de vida recluso. Lucas, no entanto, encontrava conforto em sua solidão. Ele gostava de passar as noites lendo livros de ficção ou assistindo a filmes antigos. Nos fins de semana, ele se dedicava à fotografia, caminhando pelas ruas da cidade capturando cenas da vida urbana. Naquela manhã, enquanto se preparava para o trabalho, Lucas sentiu uma sensação de desassossego. A tempestade que se aproximava parecia refletir seu próprio estado interior, uma mistura de inquietação e melancolia. Vestindo seu casaco e pegando sua mochila, ele se preparou para enfrentar a chuva. Seu apartamento, normalmente um santuário de paz, parecia estranhamente opressor naquela manhã. Antes de sair, Lucas deu uma última olhada em seu apartamento. Pensou brevemente em ligar para sua mãe mais tarde, apenas para tranquilizá-la de que estava bem. Fechando a porta atrás de si, ele se deparou com o corredor escuro e deserto do prédio. Descendo as escadas, cada passo ecoava no silêncio, acompanhando seus próprios pensamentos. Lá fora, a tempestade começou a se manifestar. O vento assobiava pelas ruas, carregando folhas e pequenos detritos. A chuva começou a cair, primeiro leve, depois cada vez mais pesada. Lucas ajustou seu capuz e começou sua caminhada até o trabalho, seus passos rápidos e determinados cortando as poças de água que começavam a se formar. Enquanto caminhava, Lucas pensava em sua vida. Ele se perguntava se deveria fazer mais, se conectar mais com as pessoas, viver de maneira diferente. Mas esses pensamentos eram sempre passageiros, desaparecendo tão rapidamente quanto surgiam. Era durante essa reflexão matinal que Lucas viu, à distância, uma figura encharcada e trêmula na chuva. Era uma senhora idosa, uma moradora de rua conhecida na vizinhança. Ele a tinha visto várias vezes antes, mas naquele dia, sob a chuva torrencial, algo nele mudou. Uma onda de compaixão e preocupação o atingiu, e ele sabia que não poderia simplesmente passar por ela e seguir seu caminho como em outras vezes. Naquela manhã chuvosa, Lucas decidiu que faria algo diferente, algo que mudaria o curso de seu dia, e talvez, de sua vida. A tempestade aumentava de intensidade, com o vento soprando implacavelmente e a chuva batendo nas calçadas como uma sinfonia desordenada. Lucas, com o rosto parcialmente coberto pelo capuz de seu casaco, avançava contra a tempestade, seus pensamentos mergulhados nas preocupações e rotinas do cotidiano. Mas foi nesse cenário tempestuoso que seus olhos se fixaram em uma figura solitária e frágil, uma senhora idosa, encolhida sob um pequeno abrigo improvisado, composto apenas por algumas caixas de papelão e um velho guarda-chuva rasgado. A senhora, cujo nome Lucas não sabia, era uma presença constante nas ruas do bairro.
Ela tinha cerca de 80 anos, com rugas profundas que contavam histórias de uma vida longa e, sem dúvida, difícil. Seu cabelo, agora cinza e emaranhado, estava colado ao seu rosto pelo peso da chuva. Seus olhos, uma vez talvez brilhantes e cheios de vida, agora pareciam opacos e distantes. Ela usava várias camadas de roupas desgastadas e sujas, que mal forneciam proteção contra o frio cortante da tempestade. Lucas já havia visto a senhora várias vezes antes. Em algumas ocasiões, ele lhe dera algumas moedas ou um café quente, mas nunca havia parado para realmente conversar com ela. Sempre havia uma desculpa, pressa, cansaço, ou simplesmente a relutância em enfrentar a realidade desconfortável da situação dela. Mas naquele dia, algo dentro dele se agitou. Vendo-a ali, tão vulnerável sob a chuva impiedosa, Lucas sentiu uma onda de tristeza e compaixão. Ele se aproximou lentamente, o barulho de seus passos abafado pelo som da chuva. A senhora levantou os olhos para ele, seus olhos cinzentos encontrando os dele. Por um momento, parecia que o tempo parava, e tudo o que existia era aquele olhar silencioso e penetrante. Lucas percebeu que, apesar de sua aparência desgastada e frágil, havia uma força inata e uma dignidade inabalável nela. "Está tudo bem?" Lucas perguntou, sua voz quase perdida no vento. A senhora apenas olhou para ele, sem responder. Ela tremia, suas mãos enrugadas agarradas firmemente ao tecido molhado de sua roupa. Lucas se ajoelhou ao lado dela, oferecendo um sorriso gentil. "Eu moro aqui perto. Você gostaria de vir comigo para se aquecer e sair dessa chuva?" Ela o observou por um longo momento, como se avaliasse suas intenções. Então, com um aceno quase imperceptível de cabeça, ela aceitou a oferta. Lucas ajudou-a a se levantar, notando quão frágil e leve ela parecia. Juntos, eles caminharam lentamente pelas ruas inundadas, ele a guiando com cuidado e respeito. Enquanto caminhavam, Lucas se perguntava sobre a história dela. Quem era ela? Que circunstâncias a levaram a viver nas ruas? Havia familiares preocupados procurando por ela? Ele sentia uma mistura de curiosidade e tristeza, um desejo de entender e talvez ajudar a aliviar a carga dessa mulher que o destino havia colocado em seu caminho. A chuva continuava a cair, e o vento uivava entre os prédios, mas, naquele momento, Lucas sentia uma determinação tranquila. Ele estava prestes a fazer algo significativo, algo que transcenderia a monotonia de sua existência diária. Naquele dia tempestuoso, a vida de Lucas e da senhora idosa se entrelaçariam de maneiras que nenhum dos dois poderia prever. Enquanto Lucas guiava a senhora idosa pelas ruas lamacentas e encharcadas, uma onda de emoções o invadia. Ele se lembrava vagamente de ter visto a senhora em várias ocasiões anteriores, mas sempre de passagem, nunca realmente parando para interagir além de um gesto rápido de caridade. Ela era uma figura quase fantasmagórica nas calçadas da cidade, uma lembrança constante da fragilidade humana que a maioria preferia ignorar. Lucas recordou-se de uma manhã fria de inverno, quando ele a viu pela primeira vez. Ela estava sentada no mesmo canto de sempre, envolta em cobertores desgastados, seus olhos seguindo os transeuntes apressados. Naquele dia, ele sentirá uma pontada de compaixão e lhe oferecerá algumas moedas, que ela aceitou com um aceno de cabeça e um murmúrio de agradecimento. Depois, ele continuou seu caminho, seu próprio desconforto com a situação rapidamente substituído pelas demandas do dia. Mas agora, enquanto caminhava ao lado dela sob a tempestade, Lucas não podia mais ignorar a realidade diante dele. A proximidade e o ato de cuidar fisicamente dela tornavam a situação intensamente real. Ele sentia o peso de sua fragilidade e da injustiça da vida que a levou a esse estado de vulnerabilidade. A tristeza que Lucas sentia era multifacetada. Havia pena, sim, mas também uma profunda tristeza por viver em um mundo onde alguém como ela poderia ser deixado à mercê das forças da natureza e da indiferença humana. Ele pensou sobre sua própria vida, suas queixas e problemas, que de repente pareciam triviais em comparação. A senhora idosa representava uma realidade que ele conhecia, mas raramente enfrentava, a existência de pessoas que, por várias razões, acabavam esquecidas nas margens da sociedade. Enquanto avançavam, a chuva parecia intensificar-se, como se refletisse o turbilhão de pensamentos e emoções dentro de Lucas.
Ele estava preocupado com a saúde da senhora, questionando-se sobre a última vez que ela havia comido algo quente ou tido um lugar seco para dormir. Sua mente se enchia de perguntas sem resposta. Onde estava sua família? Ela tinha filhos. Quem era ela antes de se tornar apenas mais uma sombra nas ruas? Lucas também se questionava sobre suas próprias motivações. Por que, depois de todos esses encontros casuais, ele decidiu ajudá-la naquele dia? Foi a severidade da tempestade, sua própria solidão, ou algo mais profundo, um anseio de se conectar e fazer a diferença, mesmo que de forma pequena? Ele se deu conta de que, em sua busca para ajudá-la, talvez estivesse também procurando por algo indefinido em si mesmo, uma compreensão, uma redenção, um propósito. Ao chegarem em frente ao prédio onde Lucas morava, ele hesitou por um momento. A realidade de levar uma estranha para sua casa o atingiu. Mas ao olhar para ela, encharcada e tremendo, qualquer dúvida desapareceu. Ele estava comprometido com sua decisão, impulsionado por uma compaixão que transcendeu suas preocupações iniciais. Subindo os degraus até o prédio com a senhora ao seu lado, Lucas sentiu uma mistura de apreensão e determinação. Ele estava prestes a entrar em um território desconhecido, mas estava resoluto em sua decisão de fazer o bem, independentemente das consequências. Era um momento que definiria não apenas o dia, mas talvez a direção de sua vida daqui para frente. Enquanto Lucas abria a porta de seu prédio, com a senhora idosa ao seu lado, ele se sentia envolto em um turbilhão de pensamentos e sentimentos. A decisão de levar uma completa estranha, especialmente alguém em uma situação tão vulnerável, para sua casa não era algo que ele havia feito levianamente. Havia uma mistura de incerteza e determinação em seus movimentos, uma sensação de estar entrando em território desconhecido que era ao mesmo tempo assustador e profundamente humano. O prédio onde Lucas morava era antigo, com paredes que carregavam as marcas do tempo e um elevador que mais frequentemente estava quebrado do que funcionando. Subindo as escadas com passos lentos e cuidadosos, ele se questionava sobre as implicações de seu gesto. O que seus vizinhos pensariam ao vê-lo trazendo uma moradora de rua para dentro do edifício? Como ele mesmo se sentiria trazendo alguém de um mundo tão diferente para dentro de seu próprio espaço pessoal? Essas preocupações, no entanto, eram rapidamente ofuscadas pela necessidade premente da situação. A senhora tremia incontrolavelmente, seus lábios estavam azulados de frio, e sua pele tinha a palidez de alguém que passará muito tempo sem cuidados adequados. Lucas sabia que, independentemente das possíveis consequências sociais ou pessoais, ele não poderia simplesmente ignorar a necessidade humana diante de seus olhos. Ao chegar ao seu apartamento, Lucas abriu a porta e convidou a senhora a entrar. O espaço era modesto, com móveis simples e decoração mínima, mas limpo e acolhedor. Havia uma sensação de refúgio ali, um contraste marcante com a tempestade lá fora. Por favor, sinta-se à vontade, disse Lucas, fechando a porta atrás deles e tirando seu casaco encharcado. Vou pegar algumas roupas secas para você. A senhora olhou ao redor, seus olhos vagando timidamente pelo ambiente desconhecido. Havia uma expressão de hesitação em seu rosto, como se ela estivesse tentando compreender como havia chegado ali e o que significava aquele gesto de bondade. Lucas foi até o quarto e pegou algumas roupas que pertenceram à sua avó. Eram peças simples, mas confortáveis e quentes. Ele se lembrou brevemente de sua avó, uma mulher forte e gentil que sempre lhe ensinara a importância da compaixão e do cuidado com os outros. Ela teria feito o mesmo, pensou Lucas, sentindo uma conexão com a memória de sua avó naquele ato de generosidade. Voltando à sala, ele entregou as roupas à senhora. Aqui, estas devem servir. Vou preparar um chá quente para nós, disse ele, tentando transmitir uma sensação de normalidade à situação incomum. Enquanto a senhora se dirigia ao banheiro para trocar de roupa, Lucas foi para a cozinha. Seu coração batia com uma mistura de ansiedade e satisfação. Ele estava fazendo algo bom, algo importante, mas também estava se aventurando em águas desconhecidas. Preparando o chá, ele refletia sobre o que viria a seguir. Como ele poderia ajudar essa mulher além do abrigo temporário? Haveria alguma forma de reconectar ela com sua família ou encontrar assistência a longo prazo? Quando a senhora retornou, agora vestida com as roupas da avó de Lucas, havia um leve brilho de conforto em seus olhos.
Lucas indicou-lhe um lugar no sofá e serviu o chá. Sentados em silêncio, com o som da chuva batendo contra as janelas, ambos pareciam contemplar suas próprias jornadas, ele, sobre o caminho que o levou a abrir sua casa e seu coração, e ela, talvez, sobre os caminhos tortuosos que a vida pode tomar. A senhora idosa, agora vestindo as roupas confortáveis e secas que pertenceram à avó de Lucas, sentou-se timidamente no sofá. Seu corpo ainda tremia levemente, uma combinação do frio anterior e da estranheza de estar em um ambiente tão diferente do que estava acostumada. Lucas observava-a com uma mistura de preocupação e curiosidade. A presença dela em seu apartamento, um lugar que sempre fora seu santuário privado, trouxe uma nova dinâmica ao espaço, enchendo com uma sensação palpável de humanidade e vulnerabilidade. Enquanto o chá esfriava na mesa de centro, Lucas se esforçava para encontrar as palavras certas. Ele queria oferecer conforto, mas também estava ansioso por entender mais sobre a senhora que havia trazido para sua casa. "Você gostaria de chá?" perguntou ele, quebrando o silêncio. Seus movimentos eram gentis, cuidadosos, como se ele estivesse tentando navegar em um território desconhecido. A senhora assentiu, um pequeno sorriso se formando em seus lábios rachados. Havia uma luz em seus olhos que parecia agradecer, um brilho que transcendeu as palavras. Lucas serviu-lhe uma xícara, observando-a segurar a caneca com as mãos trêmulas, mas firmes. O vapor do chá quente se elevava, misturando-se com o calor acolhedor do apartamento. Com a atmosfera um pouco mais relaxada, Lucas tentou iniciar uma conversa. "Meu nome é Lucas", ele começou, "e você, como se chama?" Sua voz era suave, tentando não sobrecarregar ou intimidar a visitante frágil. A senhora olhou, seus olhos vagando como se ela estivesse mergulhada em um mar de memórias distantes. "Mariana." Ela murmurou finalmente, uma sombra de incerteza em sua voz. "Mariana", repetiu Lucas, "é um lindo nome." Ele observou que, ao ouvir seu nome, um vestígio de identidade pareceu retornar ao rosto dela, como se aquele simples ato de reconhecimento lhe desse alguma ancoragem no presente. Lucas continuou a conversa, fazendo perguntas simples e diretas, tentando não a sobrecarregar. "Você tem família por aqui, Mariana?" Sua abordagem era cuidadosa, consciente de que qualquer memória poderia ser tanto dolorosa quanto reconfortante. Mariana olhou para ele, seus olhos se enchendo de uma mistura de confusão e esforço para se lembrar. "Não sei", ela disse suavemente, sua voz carregada com a pesada névoa do esquecimento. Percebendo a luta dela, Lucas decidiu não pressionar com mais perguntas. Em vez disso, ele se concentrou em tornar sua estadia o mais confortável possível. "Se precisar de mais alguma coisa, por favor, me avise", disse ele, oferecendo um sorriso tranquilizador. Lucas sentiu uma onda de responsabilidade por Mariana. Ele sabia que não poderia resolver todos os problemas dela, mas, pelo menos naquele dia, naquele momento, ele poderia oferecer um refúgio contra a tempestade, tanto literal quanto metaforicamente. Foi um sentimento novo para ele, um misto de preocupação altruísta e a realização de que, às vezes, pequenos gestos de bondade podem ter um grande impacto. Enquanto Mariana terminava seu chá, Lucas pensava no que mais poderia fazer. Ele considerou contatar serviços sociais ou buscar organizações que pudessem oferecer assistência a longo prazo. Ele sabia que a solução não era simples, mas estava determinado a ajudar da melhor maneira que pudesse. Naquele dia, o pequeno apartamento de Lucas tornou-se mais do que um espaço físico, transformou-se em um lugar de encontro humano, onde a solidariedade e a compaixão se manifestaram de maneira simples, mas profundamente significativa. Após o breve momento de conforto proporcionado pelo chá quente, Lucas percebeu que enfrentava um novo desafio, a comunicação com Mariana, a senhora idosa que parecia envolta em uma névoa de esquecimento. Ele estava ciente de que interagir com alguém que possivelmente sofria de perda de memória exigiria paciência, sensibilidade e um entendimento tácito de que nem todas as perguntas seriam respondidas. Sentado em frente a Mariana, Lucas começou a conversa com perguntas simples e diretas. "Você se lembra de alguma coisa sobre sua família?", perguntou ele, esperando não tocar em alguma ferida escondida. Mariana olhou para ele, seus olhos vagando, refletindo um esforço para se agarrar a fragmentos de memória.
Eu não sei, ela murmurou, suas palavras carregadas com frustração e uma pitada de tristeza. Lucas percebeu a dificuldade que ela tinha em acessar suas memórias, uma luta interna que parecia consumi-la. Decidindo mudar de abordagem, Lucas tentou conversar sobre temas mais leves. Você gosta de música? Ele perguntou, tentando encontrar um terreno comum ou algo que pudesse despertar uma lembrança positiva. Mariana acenou levemente com a cabeça. Música, sim, ela disse, e por um breve momento, um brilho de reconhecimento passou por seus olhos. Lucas percebeu que, embora a memória dela fosse evasiva, certos estímulos, como a música, poderiam oferecer um conforto momentâneo. Inspirado, Lucas levantou-se e ligou o rádio, ajustando o dial para uma estação que tocava músicas clássicas suaves. A música encheu o quarto, criando uma atmosfera calmante. Mariana fechou os olhos, balançando a cabeça levemente ao som da melodia. Lucas observou, perguntando-se sobre as histórias e experiências que ela carregava dentro de si, histórias que talvez nunca fossem totalmente reveladas. Você gosta de cozinhar? Ele perguntou após um tempo, buscando outros caminhos para a interação. Mariana abriu os olhos, olhando confusa. Cozinhar, ela repetiu, como se a palavra fosse algo distante e nebuloso. Lucas percebeu que cada tentativa de conversa era como navegar em um mar desconhecido, onde cada onda poderia trazer algo novo à tona ou apenas refletir o vazio. Ele decidiu que, em vez de forçar a memória dela, ele simplesmente estaria presente, oferecendo apoio e companhia. Conforme a tarde passava, Lucas e Mariana permaneceram juntos, alternando entre silêncios confortáveis e tentativas esporádicas de conversa. Lucas falava sobre coisas simples, como o clima, suas plantas na janela, ou um livro que estava lendo. Mariana ouvia, às vezes com um sorriso vago, outras vezes com uma expressão de pensamento profundo, como se ela estivesse tentando conectar os pontos de uma vida que lhe escapava. Foi durante esses momentos que Lucas percebeu a profundidade do isolamento de Mariana. Ela era como uma ilha distante, separada do mundo pela névoa da perda de memória. Ele sentiu uma mistura de compaixão e determinação, uma resolução silenciosa de não deixar que ela enfrentasse essa jornada sozinha. À medida que o dia se transformava em noite e a tempestade lá fora diminuía, Lucas refletia sobre a situação incomum em que se encontrava. Ele não tinha todas as respostas, nem sabia exatamente o que o futuro reservava para ele e Mariana. No entanto, ele sabia que, por enquanto, ele havia tomado a decisão certa ao abrir sua porta para ela. Era um pequeno gesto no grande esquema das coisas, mas, para Mariana, poderia significar o mundo. À medida que os dias passavam com Mariana morando temporariamente em seu apartamento, Lucas começou a se adaptar à presença dela em sua vida diária. Ele se acostumou a fazer 2 xícaras de chá todas as manhãs e a compartilhar as refeições silenciosas com ela. Mariana, por sua vez, parecia cada vez mais confortável no apartamento de Lucas, embora a neblina de sua memória permanecesse densa e impenetrável. Foi numa manhã tranquila, quando Lucas estava se preparando para mais um dia de trabalho, que ele se deparou com uma surpresa inesperada. Ao entrar na cozinha, ele encontrou Mariana em pé diante do fogão, envolvida na tarefa de cozinhar algo que parecia ser uma receita complexa e sofisticada. Ela movia-se com uma confiança e habilidade que contrastavam fortemente com a fragilidade que ela normalmente exibia. Lucas parou à entrada da cozinha, surpreso e intrigado. Mariana, o que você está fazendo? Ele perguntou, um sorriso de admiração se formando em seus lábios. Ela se virou, um leve sorriso no rosto, e disse simplesmente, cozinhando. Em suas mãos, ela segurava uma frigideira com destreza, virando os ingredientes com um movimento praticado e elegante. No ar, o aroma delicioso de ervas e especiarias se misturava, criando uma sensação acolhedora que preenchia o apartamento. Lucas aproximou-se, observando-a cozinhar. Isso parece incrível. Como você soube fazer isso? Ele perguntou, genuinamente curioso. Mariana deu de ombros, como se não pudesse explicar a fonte de seu conhecimento culinário. Só sei, ela respondeu, concentrando-se na comida. Enquanto Mariana cozinhava, Lucas começou a refletir sobre as complexidades da memória e da identidade.
Era fascinante e um pouco misterioso como, apesar de sua aparente perda de memória, Mariana retinha habilidades tão específicas e detalhadas. Ele começou a se perguntar sobre o passado dela, talvez ela fosse uma cozinheira ou chefe, alguém que passou anos em uma cozinha, aperfeiçoando suas habilidades e paixão pela culinária. Quando o prato estava pronto, Mariana serviu-o com um cuidado que denotava orgulho. Eles sentaram-se para comer, e Lucas ficou impressionado com o sabor e a qualidade da comida. Era como se, por um breve momento, a cortina da amnésia se levantasse, revelando a pessoa que Mariana havia sido. Você é uma cozinheira incrível, Mariana, Lucas elogiou, saboreando cada garfada. Ela sorriu, um brilho de satisfação em seus olhos. Naquele momento, Lucas percebeu que, apesar da perda e do esquecimento, a essência de uma pessoa, suas paixões, habilidades e experiências, pode permanecer. Esse incidente na cozinha mudou a maneira como Lucas via Mariana. Ele começou a vê-la não apenas como uma idosa desamparada, mas como uma mulher com um passado rico e uma história para contar, mesmo que essa história estivesse trancada atrás das portas fechadas da memória. Ele sentiu uma renovada determinação de ajudá-la de qualquer maneira possível, talvez até mesmo ajudando-a a reconectar-se com as partes perdidas de si mesma. A partir daquele dia, cozinhar tornou-se uma atividade regular para Mariana no apartamento de Lucas. Era uma atividade que lhe dava alegria e um senso de propósito, e para Lucas, era uma janela para o mundo que Mariana havia perdido. Em cada prato que ela preparava, ele via uma história não contada, um fragmento de uma vida que, apesar de esquecida, ainda tinha muito a oferecer. Os dias com Mariana trouxeram uma nova rotina para a vida de Lucas, repleta de pequenas descobertas e momentos de alegria inesperada. A surpresa culinária tinha sido apenas o começo. Uma tarde, enquanto compartilhavam o conforto tranquilo da sala de estar, com a televisão ligada como um suave ruído de fundo, outro momento revelador se desenrolou. Na TV, um programa de variedades exibia uma performance de balé. Uma bailarina graciosamente se movia pela tela, cada passo e giro em perfeita harmonia com a música. Lucas, semi-distraído, folheava uma revista, mas notou que Mariana estava completamente absorta na performance. Seus olhos brilhavam, fixados na dançarina com uma intensidade que ele nunca vira antes. De repente, de uma maneira que desafiava sua idade avançada e fragilidade aparente, Mariana começou a imitar os movimentos da bailarina. Primeiro foram apenas os braços, erguendo-se e movendo-se no ar com uma elegância surpreendente. Então, ela se levantou, seus movimentos ganhando amplitude, ainda que limitados pela idade e pelo espaço confinado da sala. Lucas largou a revista, sua atenção agora totalmente voltada para Mariana. Ele a observava em espanto e admiração, enquanto ela reproduzia os movimentos da bailarina na tela com uma graça que falava de um treinamento e paixão passados. Havia uma leveza e precisão em seus gestos que transcendiam a sala de estar de um apartamento modesto. Mariana, Lucas falou suavemente, quase com receio de quebrar o encanto do momento. Você dança balé? Ela parou, olhando para ele, um sorriso suave e distante em seus lábios. Balé, ela murmurou, como se a palavra despertasse ecos de um passado distante. Eu amava dançar. Lucas sentiu uma onda de emoção e curiosidade. Essa nova revelação abriu outra janela para o passado misterioso de Mariana. Você era bailarina? Ele perguntou, incentivando-a a compartilhar mais. Mariana balançou a cabeça lentamente, seus olhos perdidos em memórias. Eu dançava, há muito tempo, ela disse com uma voz que carregava um misto de saudade e alegria. Nesse instante, Lucas percebeu que Mariana não era apenas uma senhora que havia perdido seu caminho, ela era uma mulher com um passado repleto de arte, paixão e habilidade. A dança, como a culinária, era uma parte integral de quem ela era, ou quem ela havia sido. Nos dias seguintes, Lucas fez um esforço para incluir mais música e dança em suas atividades diárias. Ele comprou alguns CDs de música clássica e, ocasionalmente, encontrava programas de dança na televisão para assistir com Mariana. Cada nota e movimento pareciam despertar algo nela, trazendo à tona fragmentos de alegria e identidade que a doença havia ocultado. Esses momentos de dança tornaram-se uma terapia não só para Mariana, mas também para Lucas.
Observá-la relembrar partes de sua antiga vida através da música e da dança era uma experiência profundamente comovente e enriquecedora. Ele começou a ver a vida de uma perspectiva diferente, reconhecendo a importância de cada momento e a beleza escondida nas histórias não contadas de cada pessoa. A jornada de Mariana, com suas habilidades ocultas reveladas aos poucos, tornou-se uma fonte de inspiração para Lucas. Ela o ensinou sobre a resiliência do espírito humano e sobre como a arte, seja na forma de culinária ou dança, pode permanecer como um farol de identidade e expressão, mesmo quando quase tudo mais se perdeu. Inspirado pelas revelações surpreendentes sobre as habilidades de Mariana, Lucas sentiu-se compelido a embarcar em uma nova missão: descobrir mais sobre o passado dela e, talvez, encontrar sua família ou qualquer pessoa que pudesse conhecer sua história. Ele sabia que era uma tarefa árdua, especialmente considerando a aparente amnésia de Mariana, mas algo dentro dele, talvez a conexão que havia crescido entre eles, o impelia a tentar. Lucas começou sua busca com as informações limitadas que tinha. Ele sabia o primeiro nome de Mariana e a idade aproximada, e tinha algumas pistas sobre seu passado como cozinheira e bailarina. Armado com esses detalhes, ele decidiu começar localmente, na vizinhança onde a encontrou. Primeiro, ele visitou os estabelecimentos ao redor, mostrando uma foto de Mariana que ele havia tirado com seu celular. Ele perguntou aos donos das lojas, aos frequentadores de cafés locais, e até aos passantes na rua, mas ninguém parecia reconhecê-la ou ter qualquer informação útil. Alguns lembravam de ter visto uma senhora idosa vagando pelas ruas, mas nada além disso. Não desanimado, Lucas expandiu sua busca. Ele consultou registros online, vasculhando redes sociais e sites de pessoas desaparecidas, esperando encontrar algum vestígio de Mariana ou de sua família. Ele também visitou lares de idosos e centros comunitários, onde mostrava a foto de Mariana, perguntando se alguém a conhecia ou sabia algo sobre seu passado. Durante sua busca, Lucas também aprendeu mais sobre a complexa realidade dos idosos desaparecidos, muitos dos quais sofrem de condições como Alzheimer ou demência. Ele entrou em contato com organizações de apoio e grupos de ajuda, onde compartilhou a história de Mariana, esperando que alguém pudesse oferecer informações ou orientação. Apesar de seus esforços, as pistas eram escassas. Lucas enfrentou um labirinto de burocracia e becos sem saída. Cada porta que se fechava parecia levá-lo de volta à estaca zero, mas ele se recusava a desistir. A cada nova tentativa frustrada, ele se lembrava do rosto de Mariana, de sua dança silenciosa na sala de estar, de suas mãos habilidosas na cozinha, lembretes de uma vida que merecia ser honrada e compreendida. Em uma tentativa final, Lucas decidiu criar e distribuir folhetos com a foto de Mariana, espalhando-os pela cidade, em paradas de ônibus, parques e centros comunitários. Ele incluiu um número de contato e um pedido por qualquer informação que as pessoas pudessem ter sobre ela. A cada dia que passava, Lucas mantinha a esperança de receber uma ligação ou mensagem que pudesse levar a alguma descoberta sobre Mariana. No entanto, as respostas eram poucas e, muitas vezes, apenas expressões de simpatia e desejos de boa sorte. Essa jornada em busca de respostas trouxe a Lucas não apenas um entendimento mais profundo da realidade dos idosos e desaparecidos, mas também uma nova perspectiva sobre a importância da memória e da identidade. Enquanto cuidava de Mariana, ele começou a valorizar ainda mais os momentos que compartilhavam, percebendo que, embora seu passado pudesse permanecer um mistério, sua presença era um presente que continuava a enriquecer sua vida. Lucas continuou sua rotina com Mariana, embora as buscas por pistas de seu passado tivessem até agora rendido pouco. Uma noite, enquanto assistiam a um velho filme na televisão, Mariana, que geralmente se mantinha quieta, virou-se para Lucas com uma expressão diferente em seu rosto, uma mistura de clareza e confusão. Alberto, ela disse de repente, olhando diretamente para Lucas. Você voltou. Lucas, surpreso com a súbita mudança em sua atitude, respondeu com cuidado. Mariana, eu sou Lucas. Você está se sentindo bem? Ela continuou olhando para ele, seus olhos agora preenchidos com uma emoção que ele não conseguia decifrar. Alberto, eu sabia que você voltaria, ela insistiu, sua voz tremendo com uma emoção que parecia brotar de uma memória distante. Aquele momento foi um ponto de virada para Lucas.
Ele percebeu que Mariana poderia estar revivendo um fragmento de seu passado, talvez um momento com alguém importante para ela. Ele decidiu seguir o fluxo da conversa, na esperança de descobrir mais sobre ela. Me fale sobre Alberto, Mariana, Lucas pediu gentilmente, sentando-se mais perto dela. Mariana, parecendo se aprofundar em suas memórias, começou a falar. Alberto era meu marido. Nós tínhamos uma casa, com um jardim bonito. Ele adorava esse jardim, ela disse, um sorriso triste se formando em seus lábios. Lucas ouvia atentamente, absorvendo cada palavra. Aquela era a primeira vez que Mariana falava de seu passado de maneira tão detalhada. Você se lembra de onde era essa casa? Ele perguntou, esperançoso. Mariana pareceu se esforçar para lembrar, franzindo a testa em concentração. Era uma casa grande, com rosas. Eu adorava as rosas, ela disse vagamente. Encorajado por essa revelação, Lucas passou a conversar com Mariana mais frequentemente sobre seu marido Alberto e a casa com o jardim de rosas. Ele anotava tudo, esperando encontrar alguma pista que pudesse levar a mais informações sobre sua identidade e passado. Nos dias seguintes, ele tentou pesquisar online usando as informações que Mariana fornecera, procurando por qualquer registro de um Alberto casado com alguém chamada Mariana, que tivesse vivido em uma casa grande com um jardim de rosas. Era uma busca difícil, dada a escassez de detalhes e a incerteza da precisão das memórias de Mariana, mas Lucas estava determinado a seguir qualquer pista. Cada fragmento de memória que Mariana compartilhava era como uma peça de um quebra-cabeça complexo e embaçado. Lucas sabia que as memórias dela poderiam estar distorcidas pelo tempo e pela doença, mas ele também acreditava que havia verdades escondidas nas profundezas de suas palavras. Este novo foco nas memórias de Mariana sobre seu marido Alberto e a casa com o jardim trouxe uma nova dinâmica à relação deles. Lucas não era mais apenas um cuidador, ele havia se tornado um detetive do passado de Mariana, um ouvinte de suas histórias fragmentadas. E para Mariana, esses momentos de reminiscência pareciam trazer uma mistura de alegria e dor, um reencontro com um passado que ela havia, em grande parte, perdido. Lucas estava ciente de que a jornada para desvendar o passado de Mariana seria cheia de incertezas e talvez nunca levasse a respostas claras. No entanto, ele estava comprometido em continuar, impulsionado pelo desejo de restaurar pelo menos uma parte da identidade e história que Mariana havia perdido. Lucas continuou suas conversas com Mariana, cada vez mais focado em desvendar os fragmentos de suas memórias. Em uma tarde particularmente quieta, enquanto eles olhavam juntos um álbum de fotos antigas que Lucas havia encontrado em um mercado de pulgas, esperando estimular as lembranças de Mariana, ela de repente apontou para uma foto de uma casa com um grande jardim. É parecida com a nossa casa, ela murmurou, tocando a foto com dedos trêmulos. Lucas sentiu uma onda de excitação. Sua casa com Alberto? Ele perguntou, tentando manter a voz calma. Sim, Mariana respondeu, a casa onde morávamos. Eu me lembro, era na Rua das Acácias, ela disse com uma clareza que raramente mostrava. Lucas anotou rapidamente o nome. Rua das Acácias. Era a primeira vez que Mariana dava um detalhe tão concreto. Ele sabia que tinha que investigar, apesar de não saber se a rua ainda existia ou se a casa ainda estava lá. No dia seguinte, Lucas pegou o endereço e começou sua busca. A Rua das Acácias era uma área antiga da cidade, com casas que datavam do início do século. Andando pela rua, ele procurava por qualquer casa que se parecesse com a da foto, ou que tivesse um jardim com rosas. Depois de algum tempo, ele viu uma casa que correspondia à descrição de Mariana. Era uma construção antiga, com um jardim bem cuidado e, sim, havia rosas. Seu coração batia com expectativa e nervosismo. Ele se aproximou da porta da frente e tocou a campainha. Um homem de meia idade abriu a porta. Seu rosto mostrava surpresa ao ver Lucas, um estranho em sua porta. Desculpe incomodar, Lucas começou, estou procurando informações sobre uma senhora que pode ter vivido aqui. Seu nome é Mariana. O homem franziu a testa, uma expressão de confusão cruzando seu rosto. Não conheço nenhuma Mariana. Moro aqui há muitos anos, e essa casa está na minha família há gerações. Tem certeza de que tem o endereço certo?
Lucas sentiu uma onda de desapontamento, mas tentou não desanimar. Você pode me dizer se conhece algum Alberto que viveu nesta área? Ele perguntou, agarrando-se à esperança de que o nome pudesse desencadear alguma lembrança no homem. Alberto, o homem pareceu pensar por um momento. Não conheço nenhum Alberto. Sinto muito, não posso ajudá-lo. Agradecendo ao homem por seu tempo, Lucas se afastou, sentindo-se desanimado. A pista que parecia tão promissora havia levado a um beco sem saída. Enquanto caminhava de volta pela Rua das Acácias, ele ponderava sobre o que fazer a seguir. Talvez a memória de Mariana estivesse equivocada, ou talvez a casa tivesse sido demolida ou reformada ao longo dos anos. De volta ao apartamento, Lucas contou a Mariana sobre sua visita à Rua das Acácias, tentando ocultar sua decepção. Mariana ouvia, uma expressão distante em seu rosto, como se estivesse tentando se conectar com um passado que continuava a escapar de seu alcance. Apesar do revés, Lucas não estava pronto para desistir. Ele sabia que a jornada para descobrir o passado de Mariana era importante, não apenas para possivelmente reunir uma família, mas também para honrar a história de uma mulher cuja vida tinha sido tão rica e cheia de experiências. Ele se comprometeu a continuar procurando, seguindo qualquer pista, por mais tênue que fosse, na esperança de desvendar o mistério do passado de Mariana. Após a visita frustrante à Rua das Acácias, Lucas sentia-se cada vez mais compelido a desvendar o mistério do passado de Mariana. A lembrança do homem de meia-idade que negou conhecer qualquer Mariana ou Alberto permanecia em sua mente. Algo sobre a interação havia despertado uma intuição em Lucas, uma sensação de que talvez houvesse mais na história daquela casa e de seus habitantes do que o homem estava disposto a revelar. Determinado a buscar a verdade, Lucas decidiu visitar a Rua das Acácias novamente. Desta vez, ele levou Mariana com ele, esperando que sua presença pudesse desencadear memórias adicionais ou proporcionar alguma forma de reconhecimento. Ao chegarem à rua, Mariana olhou ao redor com um olhar distante. Quando se aproximaram da casa com o jardim de rosas, uma expressão de reconhecimento cruzou seu rosto. Esta é a casa, ela murmurou, sua voz cheia de uma mistura de surpresa e nostalgia. Encorajado, Lucas tocou a campainha novamente. O mesmo homem de meia-idade atendeu a porta, seu rosto mostrando surpresa ao ver Lucas novamente, desta vez acompanhado por Mariana. Desculpe voltar, disse Lucas, mas eu trouxe Mariana. Ela acredita que morou nesta casa. Você tem certeza de que não se lembra dela ou de um homem chamado Alberto? O homem olhou para Mariana, seus olhos se estreitando em uma mistura de suspeita e confusão. Por um momento, parecia que ele estava prestes a fechar a porta, mas algo o fez hesitar. Eu realmente não conheço nenhuma Mariana, ele começou, mas sua voz vacilou. Mariana, de pé ao lado de Lucas, olhava fixamente para o homem, como se tentasse se conectar com algo nas profundezas de sua memória. Por favor, insistiu Lucas, qualquer informação pode ajudar. Ela está perdida e tentando encontrar seu caminho de volta. Houve um longo silêncio, durante o qual o homem parecia travar uma batalha interna. Finalmente, ele suspirou, a resistência em seu rosto se suavizando. Entre. Vou contar o que sei, ele disse, abrindo a porta para eles. Uma vez dentro da casa, o homem começou a falar. Meu nome é Ricardo. Eu cresci nesta casa. Meus pais faleceram há alguns anos, e eu herdei a propriedade. Não me lembro de uma Mariana ou Alberto, mas meu pai costumava falar de um irmão que ele perdeu contato muitos anos atrás. Seu nome era Alberto. Lucas e Mariana ouviam atentamente. Você sabe o que aconteceu com esse Alberto? Lucas perguntou. Ricardo balançou a cabeça. Não muito. Meu pai não falava sobre isso. Parecia ser um assunto doloroso. Ele apenas mencionou que Alberto tinha se casado com uma mulher que amava dançar e que eles se mudaram para longe. Lucas sentiu uma onda de esperança. Essa mulher, ela dançava balé? Sim, era isso, Ricardo confirmou. Meu pai dizia que ela era uma bailarina encantadora. Lucas e Mariana trocaram olhares. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar.
Pode ser que Mariana seja a esposa de Alberto, seu tio, Lucas sugeriu, olhando para Ricardo e depois para Mariana, cujos olhos agora estavam cheios de lágrimas. Ricardo olhou para Mariana, seus olhos agora refletindo uma mistura de surpresa e tristeza. Se isso for verdade, ele começou, sua voz embargada pela emoção. Eu não sabia. Meu pai nunca mencionou onde eles foram ou o que aconteceu com eles. A revelação era ao mesmo tempo esclarecedora e melancólica. Enquanto as memórias de Mariana permaneciam turvas, a possibilidade de que ela pudesse ser parte da família perdida de Ricardo abria um novo caminho em sua busca por respostas. Lucas sabia que havia muito mais a descobrir. Ele estava determinado a continuar explorando o passado de Mariana, agora com a esperança renovada de reconectar os fragmentos de sua vida com as memórias esquecidas de uma família que, talvez, ainda se lembrasse dela. Após a revelação de Ricardo, Lucas sentiu que estava mais perto de desvendar o passado de Mariana. No entanto, ainda havia muitas incógnitas. Decidido a continuar a busca, ele e Mariana voltaram a caminhar pelas ruas da cidade, revivendo passos antigos na esperança de despertar mais memórias. Certo dia, enquanto passavam por uma rua familiar, algo notável aconteceu. Ao se aproximarem de uma pequena padaria, Mariana parou abruptamente. Seu olhar fixou-se na vitrine, e ela murmurou um nome, Clara. Lucas observou atentamente, tentando entender. Clara, ele perguntou. Você conhece alguém chamado Clara? Mariana, com um olhar distante, assentiu lentamente. Clara, minha filha, ela disse com uma voz carregada de emoção. Sem hesitar, Lucas guiou Mariana para dentro da padaria. O aroma de pão fresco e doces enchia o ar, criando um ambiente acolhedor. Uma mulher de meia-idade, que estava atrás do balcão, olhou para eles. No instante em que seus olhos encontraram Mariana, uma expressão de choque e reconhecimento tomou conta de seu rosto. Mãe, a mulher exclamou, sua voz tremendo de incredulidade. Ela correu ao redor do balcão e se aproximou de Mariana, olhando-a como se não pudesse acreditar no que via. Lucas e os outros clientes da padaria observavam, testemunhando um momento emocionante. Mariana olhou para a mulher, sua expressão confusa, mas havia um vislumbre de reconhecimento em seus olhos. Clara, é você? Mariana falou, sua voz fraca. A mulher, Clara, tinha lágrimas nos olhos. Sim, mãe, sou eu. Onde você esteve? Nós te procuramos por tanto tempo. Lucas observou, emocionado com a cena. Clara então se voltou para ele, perguntando como ele havia encontrado Mariana. Lucas explicou rapidamente como havia encontrado Mariana nas ruas e sobre sua busca para descobrir mais sobre seu passado. Clara ouvia, com lágrimas correndo pelo rosto. Ela explicou que Mariana havia desaparecido anos atrás, após um acidente de carro que também envolveu seu irmão mais velho. Eles haviam procurado por ela incansavelmente, mas sem sucesso. Depois do acidente, ela nunca mais foi a mesma. Ela começou a se perder, a esquecer as coisas, Clara falou, sua voz quebrando. Nós achamos que tínhamos perdido ela para sempre. Lucas percebeu então que as peças do quebra-cabeça do passado de Mariana estavam finalmente se encaixando. O acidente havia sido um ponto de virada, levando-a eventualmente às ruas, perdida em sua própria mente. Clara convidou Lucas e Mariana para sentar, oferecendo-lhes café e pães. Enquanto conversavam, Clara contou mais sobre a família e sobre os anos difíceis após o desaparecimento de Mariana. Ela falou sobre o irmão mais velho, que havia mudado muito depois do acidente e se tornado distante da família. Ele ficou com a casa depois que nosso pai morreu e nossa mãe desapareceu, Clara disse, uma sombra cruzando seu rosto. Eu tentei manter contato, mas ele sempre foi evasivo. Eu nunca entendi por quê. A conversa trouxe muitas emoções para todos eles. Para Mariana, embora sua compreensão da situação fosse embaçada pela neblina de sua memória, havia um claro senso de reconexão. Para Lucas, era a realização de que sua jornada com Mariana havia alcançado um ponto crucial, a reconexão de uma mãe e sua filha. Ao saírem da padaria naquela tarde, com promessas de Clara de cuidar de Mariana e manter contato, Lucas sentiu uma mistura de alegria e tristeza.
Ele tinha ajudado a reunir uma família, mas sabia que isso significava que seu tempo com Mariana estava chegando ao fim. No entanto, havia conforto na certeza de que Mariana agora estaria com alguém que a amava e se lembrava da mulher que ela era antes. Após o reencontro emocional na padaria, Clara convidou Lucas e Mariana para sua casa, desejando compartilhar mais sobre o passado e reconectar Mariana com a vida que ela havia perdido. Lucas, sentindo-se parte dessa história agora, aceitou o convite. Na casa de Clara, rodeados por fotografias e lembranças, a história da família começou a se desdobrar. Clara, com lágrimas nos olhos, revelou detalhes sobre o acidente trágico que havia mudado suas vidas. Foi um dia horrível, ela começou, mamãe e meu irmão, Ricardo, estavam no carro. Havia uma tempestade, e eles sofreram um acidente terrível. Mamãe nunca mais foi a mesma depois disso. Ela começou a se perder, sua memória começou a falhar, e então, um dia, ela simplesmente desapareceu. Lucas ouvia atentamente, segurando a mão de Mariana, que parecia perdida em seus próprios pensamentos fragmentados. Clara continuou, Ricardo ficou com a casa depois que nosso pai morreu. Eu tentei ajudar mamãe, mas Ricardo insistiu que ele poderia cuidar dela. Eu nunca entendi por que ele se tornou tão recluso e distante. Foi então que Clara revelou a parte mais sombria da história. Depois que mamãe desapareceu, comecei a suspeitar de Ricardo. Ele nunca se esforçou para encontrá-la. E com o tempo, percebi que ele queria a casa só para ele. Ele sabia que, com mamãe desaparecida, ele poderia reivindicar a propriedade inteira. Lucas sentiu uma onda de indignação. Era inacreditável que Ricardo pudesse abandonar sua própria mãe, especialmente em um estado tão vulnerável. Você acha que Ricardo poderia ter? Lucas começou, mas não conseguiu terminar a frase, a ideia era demais para processar. Clara balançou a cabeça, seus olhos cheios de dor. Eu não sei, Lucas. Mas desde então, eu perdi qualquer contato com ele. Ele se transformou em um estranho. A conversa foi interrompida pelo som da porta da frente. Ricardo, o irmão mais velho de Clara, entrou na sala. O encontro foi tenso, Clara confrontou Ricardo com suas suspeitas e acusações. Ricardo, inicialmente defensivo, finalmente desabou sob o peso da verdade. Ele confessou que, após o acidente, ficou sobrecarregado com a responsabilidade de cuidar de Mariana e, consumido pela ganância, escolheu a pior das ações. Ele admitiu ter deixado Mariana vagar pelas ruas em seu estado confuso, justificando para si mesmo que ela seria encontrada e cuidada, enquanto ele mantinha a casa. Ele também mentiu quando encontrou Lucas e sua mãe. Ele deu detalhes falsos achando que eles nunca saberiam a verdade. Para piorar, quando ele viu sua mãe novamente após esses anos, ele nem ao menos sentiu nada. Clara, horrorizada com a confissão, ordenou que Ricardo deixasse a casa imediatamente, ameaçando chamar a polícia se ele se recusasse. Ricardo, vencido pela vergonha e arrependimento, saiu da casa sem dizer uma palavra. Lucas observava tudo, segurando a mão de Mariana, que parecia confusa e perturbada com a tensão no ar. Ele se sentiu aliviado por Clara ter descoberto a verdade, mas também profundamente triste pela dor e traição que Mariana havia sofrido. Após a partida de Ricardo, Clara, com lágrimas nos olhos, prometeu cuidar de Mariana. Ela sempre terá um lar comigo, ela assegurou. Eu vou garantir que ela seja amada e respeitada, como sempre deveria ter sido. Para Lucas, aquela era uma conclusão agridoce. Ele se sentia aliviado por Mariana estar agora em mãos amorosas e seguras, mas também sabia que sua jornada com ela estava chegando ao fim. Ele havia desempenhado um papel crucial em reunir Mariana com sua filha e em desvendar a verdade sobre seu passado, mas agora era hora de deixá-la seguir em frente com sua família. Nos dias que se seguiram ao confronto com Ricardo, Lucas observou uma transformação notável em Mariana. Embora sua memória ainda estivesse embaçada, havia uma nova luz em seus olhos, um renascimento de algum tipo, graças à reunião com sua filha, Clara. Agora, sob os cuidados amorosos de Clara, Mariana começava lentamente a se reconectar com fragmentos de seu passado, encontrando conforto e segurança no seio de sua família. Lucas visitava frequentemente, cada vez mais como um amigo da família do que como um cuidador.
Ele assistia, com um sentimento de realização e satisfação, enquanto Clara pacientemente ajudava Mariana a se adaptar à sua nova vida. Havia momentos de alegria pura, pequenas vitórias quando Mariana reconhecia um objeto antigo ou lembrava um fragmento de seu passado. E em outros momentos, havia tristeza, quando a confusão e o esquecimento tomavam conta dela novamente. Em uma dessas visitas, enquanto Lucas e Mariana estavam sentados no jardim, ela olhou para ele com uma expressão de carinho e disse: "Você é como um neto para mim. Obrigada por tudo que fez." As palavras de Mariana, simples mas profundamente sinceras, tocaram o coração de Lucas. Ele percebeu o impacto que tinha feito na vida dela e como essa experiência havia mudado também a sua própria vida. Clara, por sua vez, expressou sua gratidão infinita a Lucas. "Você trouxe minha mãe de volta", ela disse com lágrimas nos olhos. "Nós nunca poderemos agradecer o suficiente." Lucas, modestamente, minimizou seu papel, sentindo que havia feito apenas o que era certo. No entanto, no fundo, ele sabia que essa jornada com Mariana havia sido uma das experiências mais significativas e transformadoras de sua vida. Ele tinha começado como um estranho tentando ajudar uma senhora idosa perdida e, no processo, havia encontrado um propósito, uma conexão humana profunda, e uma compreensão mais rica da vida e de suas complexidades. Com o tempo, a presença de Lucas na vida de Mariana e Clara tornou-se menos necessária. Mariana estava segura e feliz com sua filha, e Lucas sentiu que era hora de retomar sua vida, levando consigo as lições e memórias dessa experiência extraordinária. Na sua última visita, Lucas se despediu de Mariana e Clara com um misto de alegria e melancolia. "Vocês sempre terão um lugar especial no meu coração", ele disse. "E eu sempre estarei aqui, se precisarem de mim." Mariana, com um brilho de reconhecimento em seus olhos, deu-lhe um abraço apertado. "Meu querido neto", ela sussurrou, uma frase que, para Lucas, significava mais do que qualquer título de honra. Ao sair da casa de Clara, Lucas sentia-se diferente, mais maduro, mais sábio, e mais consciente do valor da compaixão e da bondade. Ele sabia que, embora essa parte de sua vida estivesse chegando ao fim, a história de Mariana sempre seria uma parte dele, um capítulo precioso em sua própria jornada de vida. Ele olhou para trás uma última vez, vendo Mariana e Clara de mãos dadas no jardim, um símbolo da família e do amor reencontrado. Com um sorriso suave e um coração cheio de memórias, Lucas se virou e caminhou em direção a um novo capítulo de sua vida, levando consigo a certeza de que cada pessoa tem uma história para contar e que, às vezes, um pequeno gesto de bondade pode desencadear uma onda de mudanças positivas.